e uma mesa de goleiros. Do meu lado esquerdo aqui, o André, do Concreto Pretendido, e do meu lado direito, Marquinhos, do Mangue, do curso de Geografia. Eu começo com uma pergunta para o goleiro André, do Concreto Pretendido. O André, que é bicampeão da Copa Campos, e eu pergunto para ele: André, é hora de gritar tricampeão? Desde aquela fatídica derrota para o Severinos, na nossa quinta Copa Campos, que está engasgado o grito de tricampeão. E quem sabe a gente está com uma equipe mais forte, até tecnicamente, agora com a dupla Rui e Vitor. E com certeza a gente, cada vez mais, cada jogo, a gente está criando mais força e com certeza a gente vai soltar esse grito. Marquinho do Mangue, o Mangue que faz também a sua melhor campanha na história da Copa, sua terceira Copa Campos, chegou aí nessa quarta de final com bastante força. E aí, Marquinho, será que chegou a hora do curso de Geografia ter um campeão, do Mangue gritar campeão? Primeiramente, boa noite. A Geografia estava sempre sendo bem representada pelo João Mata, né? Não podemos deixar de falar dos amigos da Geografia, mas infelizmente ficaram de fora e cabe a nós aí continuar com o nome da Geografia no campeonato. O Mangue não teve uma boa, não se pode dizer uma regularidade, tanto na primeira como na segunda fase. É verdade. Como vocês mesmo dizem, nas crônicas e tudo, o Mangue é um time de altos e baixos. Foi um empate, uma derrota, uma vitória, tanto na primeira quanto na segunda fase. Mas eu acho que a partir daquela vitória contra o Padaria, que foi muito empolgante até para nós mesmos, vermos até onde podemos chegar na Copa, acho que, apesar de enfrentarmos o time de melhor campanha, o primeiro, e nós sermos os oitavos, acho que temos condições aí de passar. Agora, Marquinhos, vocês vão enfrentar o Parsas, que é o time de melhor campanha na Copa até agora, um time que vem sendo aí a grande sensação, o único novato entre os 8 dessas quartas de final, e que tem um jogador que vem fazendo a diferença, que é o Matheus Weber, que já foi escolhido aí melhor da rodada, que briga pela artilharia da competição. O que o Mangue está pensando aí no esquema de marcação, em cima do Matheus, em cima do Passe, e como é que o Mangue vê esse duelo com o Passe para esse domingo? Bom, Diego, apesar dessa irregularidade que nós mantemos, temos também um bom histórico contra os times que eram considerados favoritos contra nós. Na Copa passada, se não me engano, fomos 4-4 com o João Mato, um gol no último minuto. Até no próprio 11 homens nós íamos ganhando, apesar de termos um jogador a mais, nós íamos ganhando até os últimos minutos, correu aquela fatalidade, empatamos o jogo. Empatamos com o Severinos, estavam ganhando o tempo todo, e até do próprio Padaria. Eles são times muito fortes nessa Copa. Então acho que contra o Parsas não vai ser diferente. Entendeu? Nós temos aí uma boa zaga, apesar de termos 2 desfalques. Um zagueiro nosso, infelizmente, na primeira fase, teve uma contusão, está fora do resto do campeonato. O outro já não mora mais no Rio. Temos uma zaga em reserva, mas vai dar conta. Vai dar conta, se Deus quiser, vai dar conta. Agora, André, o Concreto enfrenta o GID, né, no domingo. E é um jogo muito parecido, de equipes que jogam muito igual. O GID e o Concreto são 2 equipes de muita força, constante, uma grande dinâmica de ataque, de defesa, e 2 times táticos que tem na Copa Campos. Então, qual vai ser o diferencial do Concreto para esse jogo contra o GID, que tem uma forte equipe e que teve a melhor campanha da segunda fase? Com certeza o GID é uma equipe que tem suas qualidades, até porque ele é a atual terceira colocada da Copa Campos. Infelizmente eu ainda não vi o jogo do GID, mas eu vejo pelos companheiros de outras equipes, como 11 homens, BCM, falando que eles têm uma equipe técnica e que eles têm uma tática, principalmente na parte defensiva. O Concreto Pretendido, infelizmente, nesse campeonato ainda não jogou com sua equipe titular. Todos os jogos sempre teve um problema de jogador expulso, jogador que estava lesionado. E essa partida vamos jogar com todos os jogadores titulares e com todos os jogadores na reserva. E eu acho que, como você bem frisou, a virilidade das duas equipes, a qualidade técnica e tática. Só que eu acho que o time está bem focado. Esse jogo contra o BCM e principalmente contra o Panela, onde jogamos com 2 jogadores a menos o jogo todo, não tínhamos nem reservas e demonstramos que a gente está disposto a ganhar esse campeonato de qualquer forma. Agora eu queria saber dos 2, que são 2 ótimos goleiros da Copa Campos, que assim, é um consenso entre os jogadores, entre todo mundo que vê a Copa, que para um time ser campeão hoje dessa competição, tem que ter um bom goleiro. Acho que o goleiro, é aquela velha máxima, né? Todo bom time começa por um bom goleiro. Então o que você acha disso? Você acha que realmente é um diferencial ter um goleiro bom num campo de dimensões pequenas, um campo pequeno como é o Batista, é isso mesmo? É assim que funciona?
Na realidade, eu acho que todo time ele se sente mais seguro quando você tem um ótimo goleiro. Então ele sabe que quando precisar o goleiro vai estar lá para fazer a sua parte. Então você vai jogar para frente, defender o máximo possível e jogando para o ataque sem ter aquela neurose, meu goleiro não é tão bom, vou ter que ficar mais recuado. Então é como você mesmo frisou, tem que ter um bom goleiro. Eu acho que a gente está, pelo menos o Concreto Potengi está bem servido de bons goleiros, que o Clark também é um ótimo goleiro, e ele até é o titular da equipe. Estou voltando, não pude jogar o campeonato passado, e ele tomou meu lugar, e estou lutando aí, uma luta interna. E Marquinhos, o que você acha disso? Você também é goleiro, você tem ótimas atuações pelo Mangue, não só nessa Copa, como em outras Copas também. Você acha que é por aí também? Eu acho que um jogo que em alguns acontece uma grande quantidade de gols, por outro lado em outros, eu não me lembro. Você, como integrante da comissão, pode me dizer se já teve algum 0x0 na Copa Campos, teve, tirando aquele 0x0 do Galácticos e Mangue. Eu não lembro agora exatamente, mas tivemos uns 2 ou 3 0x0. Então, são raríssimos os jogos assim. Então, aos 20, 21 minutos nos acréscimos, pode acontecer um gol e ia matar a partida. O campo é pequeno, às vezes ocorrem jogos 9-5, 7-6. Então, o goleiro tem um papel fundamental mesmo, até nos próprios tiros livres, quando uma equipe comete o excesso de faltas, então pode decidir o jogo a qualquer momento. Agora, Marquinhos, assim, fugindo um pouco das 4 linhas, né, que é importante também, a Copa Campos é uma Copa também social, uma Copa que tem o intuito de estar com o pessoal ali fazendo uma integração muito grande. Não só o Mangue, como o Concreto também, estão tendo ótimas ações de levar crianças para os jogos. O Concreto não fez o que vocês fizeram. O Concreto ele tem ali o sobrinho do Wellington, aquele pessoal novinho, que eles já estão até querendo fazer camisas do Concreto para eles. E o Mangue, no último domingo, entrou com umas crianças em campo. Foi o time pioneiro nesse sentido. Então fala para a gente aí como é que foi essa ideia. Eu acho que vocês estão de parabéns por essa coisa. Como é que foi essa ideia que o Mangue teve? Bom, nós sempre gostamos de levar, porque as 2 crianças que nós levamos tratam-se do sobrinho e do filho do nosso lateral esquerdo, o João Ricardo. E nós sempre gostamos de levar, mas tem um que não gosta muito, então ele gosta quando chega lá, pelo ambiente do Colégio Batista, um lugar agradável, com muito mato, muita grama, até os bichos ficam lá em cima, eles adoram. Mas acabaram se empolgando muito, gostaram muito do jogo, um 2-2 do 11 Homens contra o Geomata, decisivo no campeonato passado, as crianças ficaram loucas com a torcida e tal. Agora a gente botou o uniforme e tudo, e a gente planeja mais uma festinha lá para a entrada dessas crianças de novo, e mais algumas no próximo jogo. Maravilha. E o Concreto? Quando é que a gente vai ver ali aquelas criancinhas com a camisa amarela do Concreto? Estamos já, encomendamos, e ojalá que não possamos jogar para a semifinal, final, que ela só vai poder chegar nesse jogo. E além das crianças, também tem mãe, tem namorada, tem sogra, tem periquito, quer dizer, é uma grande família o Concreto Potengi. Não só um grupo só de amigos, mas a família, todo mundo se preocupa com o bem-estar e integridade de todos os membros da equipe. Agora, encerrando esse nosso programa aqui, eu vou pedir 2 palpites para vocês dois. Primeiro, André, quanto vai ser Concreto GD? Um jogo difícil, vai ser definido nos detalhes, mas acho que o Concreto sai com 3-1. E Mangue Parças? Mangue Parças, eu acho que o Mangue ele é um time que tem crescido, ele é remanescente de Geomata, que é uma ótima equipe. Parças não vi jogar, mas eu acho que vai mais valer a raça, vai ganhar 2-1 o Mangue. E aí, Marquinhos? Ele tem razão? O Mangue ganha domingo? Qual é o teu palpite? Bom, o palpite, a esperança é passar. Desde que, mesmo com a vitória, ou até mesmo com o empate, ganhando nos pênaltis para o Mangue, o importante é seguir na competição, sabendo do adversário forte que é e do craque que tem no seu ataque. Vamos fazer de tudo para poder parar o time deles, passando. E Concreto GD, quanto vai ser para você? Bom, eu conheço a equipe não só eu como outros do Mangue, conhecemos a equipe do GID, já jogamos torneios outros, até de futsal, contra a equipe do GID, é uma equipe reformulada, mas conhecemos 3 ou 4 jogadores, são muito bons. Quando eu já joguei pelo João Matos, joguei contra a equipe do Concreto. Analisando, acho que é uma equipe mais leve, mais rápida do que a equipe do Concreto e a equipe do GID. Mas acho que o Concreto, até pela partida que ele falou de 6-5 contra o Panela, tem tudo para jogar com muita raça e passar. Palpite 4-3 para o Concreto. Tá bom. Marquinhos, muito obrigado pela participação, pela presença do time do Mangue. Muito boa sorte ao Mangue no próximo domingo. André, obrigado também pela participação. Boa sorte ao Concreto aí nesse jogo de domingo. E você de casa sabe, Colégio Batista domingo, Parças e Mangue, GID e Concreto. 2 jogos muito bons aí pelas quartas de final da Copa Campos da UFRJ. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.